Aê, galera! Fala aí, meu povo, beleza com vocês? Nosso e-mail acabou de sair para o povo. Por favor, digam aí se vocês estão me ouvindo bem, tá? Todo mundo consegue me ver e me escutar bem? Tá tudo em ordem aí com o som, com o volume, tudo bonitinho? Por favor, me deem um toque aí, somente para garantir que está tudo em ordem. Maravilha? O povo vai começar a entrar daqui a pouquinho, porque o nosso e-mail saiu em cima da hora hoje, né? Mas espero aí que todo mundo consiga participar e, de fato, aprender bastante com a gente hoje sobre o grande queridinho da moda. Na realidade, não é só moda, né? É realidade mesmo, que é o famoso Kubernetes. Beleza? Então, por favor, se você está aí no chat, por favor, me fala aí. Sim, eu estou escutando. Sim, aê, maravilha. Ó, o João Paulo falou que tá. O FL Game Touch também deu um ok. Eu, dessa vez, eu também estou aqui com o meu celular para eu acompanhar, para ver se as minhas telas estão aparecendo corretamente da mesma forma aí para vocês também. Maravilha? Então, ó, Paulo Vicente acabou de chegar. Tá escutando? Leonardo também. Sejam bem-vindos aí, galera. Bora falar sobre Kubernetes. Ó, o Thiago Vals, fala grande, Thiago. Matheus, tá escutando? Maravilha, então. Perfeito. Galera, enquanto a outra galera aí que vai chegar, a gente acabou mandando e-mail em cima da hora hoje, não chega, por favor, me falem aí. Alguém daqui já tem experiência com Kubernetes? É muito importante eu saber porque eu consigo dosar a aula, tá? E por falar em Kubernetes também, né? Vocês podem dar uma olhada aí embaixo, né? Que vocês podem ter acesso direto à nossa página de lançamento do nosso curso, que está bombando definitivamente. A última vez que a gente lançou ele foi há 4 meses atrás, né? E foi assim, sucesso. A gente encerrou as matrículas, não entrou gente depois, e agora a gente resolveu abrir. A gente não sabe mais por quanto tempo, porque realmente o suporte desse curso ele dá muito trabalho. Então, por favor, deem uma olhada aí com calma, beleza? Ah, aqui ó, Denivaldo, a Lilian, o Jaderson não tem conhecimentos prévios ainda de Kubernetes. Maravilha, galera. É bem comum isso, porque o Kubernetes, apesar de ele já estar sendo utilizado exaustivamente por muitas empresas, tem muita galera ainda que não tem contato, e hoje eu quero aprofundar um pouco mais, trazer os conceitos básicos e interessantes para vocês sobre a ferramenta. Beleza? Top, Pablo. Muito bom saber, cara. Uma hora ele vai para produção e você vai ver como é que rola, entendeu? Fica ligado nas métricas, as formas de monitoramento, que você vai longe. Primeiro passo aí você já está dando. O Adriano, ele teve contato só com o Swarm, que é uma ótima ferramenta, inclusive, também. Maravilha, tá? Uma pergunta básica aqui, dessa galera que está aí, quem está fazendo o curso com a gente do desenvolvendo aplicações escaláveis com microserviços? Fala um eu aí, porque tá entrando gente nova e eu não sei se tem gente da turma que entrou aqui, tá? Então, para mim é importante saber também se tem alguma galera aí também, inclusive, porque aí vai dar uma ajuda a dar uma nivelada em alguns pontos também. Maravilha? Bom, se você já me conhece, a gente sempre começa em torno de uns 10 minutinhos depois para dar tempo de um povo aí, né, atrasado, mas maravilha. Ah, o Pablo aí está no nosso curso. O Pablo, você está desde a primeira turma, né, Pablo? Eu acho que a primeira turma a gente tem em torno de 130 alunos, aproximadamente. É bastante gente que entrou de cara com a gente
E, cara, conteúdo é top, é bem aprofundado mesmo, com desafios e etc. É a coisa que você tem que colocar a mão na massa mesmo, tá? Denivaldo, provavelmente a série de vídeos, dos 3 vídeos, não vai voltar, tá? A gente deixou ela uma semana inteira no ar, a semana passada, deixamos bem claro isso, e depois agora a gente fez o lançamento, né? Tá no ar, então ela sai fora do ar realmente, durante esse tempo. O Rafael chegando aí no 3G, demorou, mas chegou, caiu, rompeu a fibra do Rafael, onde que ele trabalha, então ele está de 3G hoje aqui com a gente. Maravilha? Quem entrou agora novo aqui, fala para mim se conhece Kubernetes, se já teve a experiência de trabalhar com Kubernetes. E também, galera, é muito importante eu saber de uma coisa aqui de vocês. Docker, ok? Quem de vocês aí já teve experiência ou trabalha com Docker de uma forma ou de outra? Mesmo que em produção, mesmo que em ambiente de desenvolvimento, tá? Isso aí é importante eu saber. Ó, o Pablo falando que ele entendeu o Docker bem legal e o Kubernetes ele está colocando na empresa por conta do curso. Top, hein, Pablo? Muito bom de saber disso, cara. Realmente a gente fica feliz porque a gente vê na prática as coisas sendo aplicadas, né? E mesmo o Docker, fala a verdade que se não deu um bom upgrade aí no seu conhecimento de Docker, né? Tipo, aprender Docker de verdade, não ficar só rodando alguns comandinhos, né? Ó, o Bruno Tomé aí, Docker 100% em produção. O Matheus não conhece Docker ainda. Ok, não ainda, não teve experiência, gostaria de saber entre Kubernetes e Rancher. O Rancher administra o Kubernetes, tá? Basicamente é isso. O Paulo, uma vez ele utilizou no Linux na casa e não teve dificuldade. Top, Paulo, mas lembrando que dar um Docker Compose app-d é diferente de você dominar bem o Docker, tá? O Docker ele tem várias nuances, tem as criações de networks, os sistemas de arquivo, tem trabalhar com os entry points, então espero que a galera aí, independente de curso, de qualquer coisa, estude bastante Docker, porque o Docker hoje em dia é o novo Git, todo mundo tem que saber e saber muito bem, beleza? Fala, Caio, beleza? Em 2 minutinhos a gente começa, tá, meu povo? Somente para vocês saberem, em 2 minutinhos a gente já começa. Eu vou passar uma parte teórica bem rápida, tá? Eu fiz uns Frankensteins aqui de uns slides, criei alguns outros para conseguir dar uma base teórica bem rápida e simples, tá? E para a gente conseguir criar hoje um cluster de Kubernetes, subir uma aplicação para vocês verem tudo isso aí rodando no ar, e depois a gente coloca aquele famoso HPA no ar, para o Kubernetes trabalhar com auto-scaling para a gente. Fechou? Wesley, como seria possível fazer o isolamento dos containers de uma VPS na prática? Cara, você vai ver exatamente isso hoje, quando a gente for trabalhar com Kubernetes, tá, Vitor? O Paulo, valeu pela dica, maravilha, então. Fechou, meu povo. São 4:09 aqui, então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a organizar aqui as minhas telas, tá? Tem toda uma logística aqui para vocês saberem que eu faço para a gente conseguir organizar as telas aqui, para eu botar isso aqui para gravar e conseguir transmitir as telas corretas aqui para vocês. Beleza? Então, bora lá. Seguinte, deixa eu botar aqui a minha câmera para gravar. Vou rodar aqui para gravar a minha tela. Maravilha. E prontinho, podemos começar, tá? Galera, só para vocês saberem a dinâmica da coisa, tá?
Eu vou passar uns slides, passar uma base conceitual bem rápida, simples, para vocês entenderem a ideia, apesar de o Kubernetes ser um assunto bem longo, bem detalhado, mas eu vou passar isso da forma mais simples possível para vocês, tá? E depois, antes de a gente começar a parte, vamos dizer assim, mais prática, o que a gente vai fazer? Eu paro, faço um bate-papo rápido aí com vocês para tirar algumas dúvidas, caso vocês tenham. Beleza? Então, vamos que vamos, galera, e bora começar. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Wesley da Code Education e hoje eu quero trazer aqui para você uma aula super especial, onde eu vou te introduzir no mundo do famoso Kubernetes. Legal? Eu não sei se em algum momento você já ouviu falar no Kubernetes, ou já tem um amigo que trabalha com Kubernetes, ou mesmo se é na empresa que você trabalha, já usam Kubernetes. O grande ponto é que, atualmente, o Kubernetes ele não é nem mais uma moda, vamos dizer assim. Já é uma realidade. Normalmente, as empresas já estão trabalhando fortemente com o Kubernetes e você não pode ficar fora. Eu não quero necessariamente que você vire um especialista em Kubernetes, principalmente com essa aula aqui, que ela vai ser uma aula introdutória, ok? Mas eu quero que você tenha uma ideia da tecnologia, como ela funciona, e eu quero mostrar para vocês algumas coisas acontecendo aqui na prática hoje, tá? Mas antes de eu sair mostrando o código, criando os nossos clusters de Kubernetes e fazendo todos esses tipos de coisa, eu quero passar alguns slides rapidamente para você, para eu te dar um embasamento teórico necessário, ok? Porém, suficiente para que você consiga me acompanhar durante essas aulas. Um ponto muito importante aqui que eu gostaria de dizer é o seguinte, tá? O Kubernetes, nesse nosso caso, né, pelo fato de ele orquestrar containers, ele depende diretamente de um camarada chamado Docker, tá? Então, para você trabalhar efetivamente com Kubernetes, você sim tem que ter conhecimentos de Docker. Ah, eu não sei conhecimento, eu não tenho conhecimento de Docker o suficiente hoje. Ok, tenta assimilar ao máximo o que eu vou estar te passando hoje, ok? E eu vou tentar abstrair da melhor forma para, caso você não tenha um conhecimento muito grande em Docker, para você não ficar boiando aí com o Kubernetes. Beleza? Então, vamos lá, galera. Eu vou passar para vocês agora alguns slides que são extremamente importantes. Legal? Então, deixa eu compartilhar a minha tela agora aqui. E maravilha, acabei de disponibilizar aqui os slides. Eu estou aqui com o meu telefone hoje aqui, então eu sei quando os slides eles entrarem na tela. Isso significa que a visualização vai estar ok, todo mundo está vendo os meus slides. Então, bora lá, deixa eu ver se está tudo em ordem. Perfeito. Estou me vendo e estou vendo os slides aqui. Galera, o seguinte, então. Hoje a gente vai falar sobre Kubernetes, tá? O que é o Kubernetes no final das contas? A gente tem uma agenda, tá? Olha que chique que eu preparei a aula para vocês com uma agenda, mas é uma agenda extremamente simples, mas ela vai te ajudar. O que você vai ver hoje sobre Kubernetes? Primeiro ponto, o que é o Kubernetes, ok? Um conceito bem básico de clusters e nodes, pods, deployments, services e recursos computacionais, além de o Horizontal Pod Autoscaler. Legal? Então, essa é a agenda que eu quero passar de forma teórica aqui para vocês hoje. São slides bem simples, bem direto ao ponto, ok? Acho que uns 3 slides, inclusive, daqui, eu peguei do curso que a gente está lançando, né? Que é o Desenvolvendo Aplicações Modernas e Escaláveis com microserviços, onde mostra de forma extremamente mais profunda o Kubernetes, os exemplos, a parte técnica, os desafios que você tem que fazer, a integração com CI, a integração com CD. Então, é bem diferente, mas eu quero trazer essa introdução aqui para você conseguir pegar essa ideia.
Fechou? Então vamos lá, galera. O que é o Kubernetes, ou a sua abreviação, que é K8s, tá? Por que K8s? Porque pensa que eu tenho o K do Kubernetes, depois eu tenho 8 caracteres, depois eu tenho um S no final. Então, K8s é a abreviação normalmente que a galera usa para Kubernetes. O que o Kubernetes é? Primeiramente, você tem que entender que o Kubernetes ele surgiu no Google, tá? Para você ter uma ideia, o Google já trabalha com esses esquemas de orquestração e containers desde 2002, com alguns projetos que ele tinha ali, e foi evoluindo até chegar no Kubernetes em 2012, virou open source isso aí, e o Kubernetes hoje em dia está nadando de braçada nesse mercado, muita empresa está utilizando, e ele realmente é bem confiável, tá? Então, o que o Kubernetes é? Ele é um orquestrador de containers de alta performance. O que é um orquestrador de containers? Vamos lá. Toda vez que você está trabalhando com um Docker, por exemplo, tá? No final das contas, o que você faz é gerar uma imagem do Docker, ou seja, uma imagem da sua aplicação, com tudo que a sua aplicação precisa. E a sua aplicação, quando ela vai para o ar, quando ela roda dentro de um container. Porém, muitas vezes, você tem tantas aplicações, tantas réplicas da mesma aplicação, que fica difícil você conseguir organizar tudo isso. E se um container cair? Né? E se eu precisar subir mais um? E se eu precisar diminuir mais um? Como é que estão os logs disso? Como é que eu dou acesso aos serviços em relação a isso? Como que eu vejo a parte de permissão? Então, todo esse orquestramento que a gente chama, o Kubernetes, ele faz para a gente de uma forma extremamente rápida, simples, flexível, e você vai perceber durante toda essa aula. Legal? Uma outra coisa que é interessante é que o Kubernetes ele trabalha de forma distribuída através de clusters, tá? Então você pode ter diversos clusters de pool, né, de máquinas, onde você tem o Kubernetes rodando. Então, cada vez que você precisa adicionar, aumentar o poder computacional, você adiciona novos pools, novos nodes ali, e o Kubernetes automaticamente ele já identifica e ele começa a distribuir todos os seus pods, os seus containers, tudo ali automaticamente para você, e você não se preocupa com nada disso, tá? Uma coisa interessante é que, pelo fato disso, você consegue escalar o Kubernetes à vontade, tá? E uma coisa interessante é que, uma forma como você escala o Kubernetes, por exemplo, eu posso estar rodando o Kubernetes numa zona de disponibilidade regional, com meus clusters, etc. E, ao mesmo tempo, eu posso, vamos dizer que, duplicar essa estrutura do Kubernetes em outra zona de disponibilidade, e tudo isso ser escalável conforme eu for adicionando meus pools, as minhas máquinas e etc. Então, você tem muita resiliência, você tem muita velocidade, você tem muita segurança nos dados que estão trafegando pelo Kubernetes. Legal? Uma coisa interessante é que, nesse ponto que eu acabei de falar, ele acaba sendo muito flexível. Por quê? Porque você consegue rodar aplicações bem pequenas ou criar infinidades de máquinas rodando o Kubernetes com milhares e milhares de pods subindo ali, todo ao mesmo tempo. Você deve ter ouvido falar pod, você deve estar pensando, o que é isso, né? A gente vai falar daqui a pouquinho. E uma coisa que é bem interessante é que o Kubernetes, no site dele, ele tem uma documentação fantástica, tá? Tem muitos detalhes. A documentação do Kubernetes é bem profunda. Vale a pena você sempre estar consultando, caso você queira entender alguns detalhes a mais, tá? Uma grande sacada do Kubernetes é que, obviamente, se você tiver uma estrutura on-premise, você tem total condição de instalar o seu cluster, configurar e etc. o Kubernetes. Porém, se você estiver utilizando ambientes clouds, você vai encontrar Kubernetes rodando no Google, no GCP, né, no Google Cloud Platform, na Amazon, no Azure, inclusive na DigitalOcean, que ela é muito pequenininha perto desses outros caras, mas eu sei que muitos desenvolvedores gostam, inclusive eu gosto porque ela tem um preço bem baratinho e você hoje em dia já consegue trabalhar com Kubernetes na DigitalOcean. Legal? Vamos lá então, galera, vamos falar um pouquinho mais sobre
clusters e nodes, tá? Eu sei que pode parecer um conceito bem básico, muita gente já sabe isso de cara, mas eu quero garantir que está todo mundo na mesma página. Legal? Vamos lá. Quando eu estou falando um cluster de Kubernetes, eu estou falando de um conjunto de máquinas que formam o nosso cluster, tá? Então, olha só, eu não sei se você consegue ver claramente, mas eu tenho ali escrito cluster dentro de um quadradinho cinza, né? E dentro desses meus quadradinhos eu tenho node, ou seja, são as máquinas, são as minhas instâncias ali dentro do meu cluster. E eu posso adicionar quantas máquinas eu quiser, e inclusive eu posso criar outros conjuntos de máquinas dessa e se conectar a esse cluster para que a gente consiga trabalhar. Legal? Somente para você saber, cada node desse, né, cada máquina que a gente coloca dentro desse cluster, ele tem uma quantidade de CPU, ou a gente chama de vCPU, é a forma, vamos dizer assim, padrão que a gente mede o poder de processamento de CPU hoje em dia, tá? Basicamente, ela é feita por unidades, são 1000 unidades da uma vCPU, e a gente tem a famosa memória, né, que a gente consegue disponibilizar. Legal? Pod. O que é o famoso pod? O pod é uma unidade do Kubernetes que possui um ou mais containers rodando dentro dela. Legal? Então, olha só que interessante. Eu tenho ali o meu node, bonitinho, e eu tenho o meu pod, que é essa paradinha azul, né? Esse quadradinho azul que está aí dentro. Ou seja, aí dentro do meu pod eu posso ter um container rodando e dentro desse container é a minha aplicação em si funcionando. Legal? Ou seja, a minha aplicação fica dentro do container, ok? O container fica dentro do pod e o pod fica dentro de um node do Kubernetes. Legal? Então, o pod, ele é a unidade mínima do Kubernetes, ou seja, o pod é o camarada que o Kubernetes gerencia. É o camarada que o Kubernetes fica vendo, olha, tá fora do ar, tá no ar, caiu, tá com má saúde, vamos dizer assim, vamos subir um novo no lugar. Então, o Kubernetes, ele é capaz de ficar gerenciando milhares desses pods, ele tem um sistema muito bom de descobrimento, vamos dizer, de discovery desses pods, né? Um senso de awareness muito grande, onde que ele sabe quando um pod está ruim, quando ele tem que subir um, quando ele tem que descer outro, tudo isso ele consegue fazer, ok? Cada pod, no final das contas, acaba representando um processo, né, que está rodando ali no cluster para o Kubernetes. Legal? Agora a gente vai falar de um outro conceito que a gente escuta bastante quando a gente fala sobre o Kubernetes, que é a parte de deployment, tá? O que é um deployment, no final das contas? O deployment, tá? Eu não estou falando de deployment comum, que nem a gente fala, fazer um deploy da aplicação. Eu estou falando deployment em relação ao Kubernetes, tá? O que o Kubernetes entende, né? Qual a entidade de deployment, né, do Kubernetes? Funciona da seguinte forma. Eu tenho o meu node, certo? E eu tenho as minhas réplica sets. Legal? Então vamos lá, olha só que interessante. Eu chamei de B somente para abreviar, mas vamos dizer que eu tenho uma aplicação back-end que tem 3 réplicas, tá? E eu tenho um F ali de front-end, onde eu tenho 2 réplicas. Então o que vai acontecer? Quando eu mando o deploy ser realizado no Kubernetes, o que acontece? Olha só que interessante. O Kubernetes, ele sobe, nesse caso, 3 réplicas, ok? Ou seja, 3 pods com a minha aplicação back-end ali dentro. Legal? E, obviamente, que quanto mais pods você tiver, ok? Provavelmente mais memória, mais poder computacional a sua aplicação vai ter e mais parruda em relação à parte de disponibilidade. Legal? No caso aqui do front-end, a gente colocou 2 réplicas. Legal? Ficou dessa forma. Vamos imaginar que um monte de gente começou a acessar a nossa aplicação. E o front-end ele começa a precisar de mais gente. Então, o que simplesmente eu faço? Eu falo, opa, Kubernetes, sobe mais uma réplica aí. Eu falo isso no deployment. Ó, deployment, por favor, mais uma réplica para front-end. E daí ele sobe mais um pod com o front-end aí. Então, perceba que cada carinha azulzinho aí é um pod, legal? E quando eu falo
que eu tenho 3 pods ali, basicamente são 3 réplicas desse pod que eu tenho. Os pods, eles têm exatamente o mesmo conteúdo, que é um container, normalmente, rodando ali a sua aplicação. Bacana? Então, essa é a ideia de um deployment. De uma forma bem simples, eu estou tentando explicar, tá, galera? É óbvio que tem muito mais nuances do que isso, mas esse é o conhecimento básico que você precisa entender quando a gente está falando do Kubernetes. Legal? Agora tem um ponto interessante. Vamos dizer o seguinte, que o back-end fala, olha, tá muito puxado mesmo, tem muito acesso, agora eu preciso de 4 réplicas. Legal? E o que acontece? Esse node, onde eu tenho esses 6 pods rodando agora, fala, olha, aqui não tem mais memória e CPU para conseguir subir mais um pod, meu amigo. Aqui não vai. Mas faz de conta que no cluster de Kubernetes, onde eu estou rodando, tem mais nodes desse. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um outro node que ele tenha disponível e vai subir mais um pod ali para a gente. Legal? É assim que funciona. O Kubernetes, ele fica responsável por provisionar esses pods nos nodes que ele acha que é melhor ele colocar. Então, ele tem algoritmos que vê aonde que é melhor ele subir esses camaradas. Vamos imaginar que se por algum momento esse pod aí que tem esse node que tem esses 6 pods feitos deploys aqui, ele caia do ar, a máquina morra, o Kubernetes ele vai perceber que essa máquina morreu e ele vai tentar ajustar e colocar esses outros 6 pods dentro daquela máquina. Como não vai caber, ele vai falar, ele vai escolher, olha, eu acho que você vai ficar fora do ar, pendente a provisionar, porque eu não consigo botar 7 pods aqui dentro, porque o outro caiu. Quando a outra máquina voltar, a gente volta a conversar. A máquina voltou, ele começa a se ajeitar automaticamente. Então, o Kubernetes, ele é muito inteligente nesses pontos. Ele sabe a todo momento quantos pods ele tem, quais são as máquinas que ele tem. Se eu precisar subir um novo pod, ele sabe qual pod e em qual máquina ele vai subir. E se eu preciso remover algum pod, ele sabe de qual node aquele pod vai ser tirado para aproveitar melhor todos os recursos, tá? Então, é bem dessa forma que o Kubernetes trabalha. Legal? Agora, o que acontece? A gente vai falar rapidamente em relação à parte do deployment sobre os recursos computacionais, tá? Então, o que acontece? Eu tenho o meu cluster, dentro do meu cluster eu tenho 2 nodes, tá? Eu tenho 2 máquinas ali. O node 1 tem um vCPU, legal? Ou seja, é um CPU, é uma forma que a maioria das empresas, das cloud platforms, hoje em dia, elas medem poder computacional de processamento. Isso é medido normalmente em vCPUs, legal? vCPUs, basicamente, ela possui 1000 unidades de CPU, certo? Então, são shares de CPU que você resolve utilizar, legal? Então, eu tenho 2 nodes com um vCPU cada node, legal? Então, o que vai acontecer? O que acontece? Um vCPU, né, a gente chama que um vCPU tem 1000 millicores, tá? O que é um 1000 millicores? É uma unidade, ok? De 1000 cores, de um vCPU. Ou seja, se eu pegar uma unidade de um vCPU, 2, 3, até chegar no 1000, eu tenho um core inteiro, certo? Então, eu pego um core, divido por 1000, eu tenho a unidade aí dos millicores, legal? Ou seja, quando eu tiver sempre 1000 millicores, significa que eu atingi a utilização de 1000 vCPUs. Essa aqui é a ideia básica, bem simples, legal? Um vCPU, 1000 millicores, 2 vCPUs, 2000 millicores e assim vai. Legal? Então, o que acontece? Vamos imaginar que no Node 1 eu tenho 400 M. Quando eu coloco M na frente, é de millicore, tá? Essa é a unidade básica que normalmente ele utiliza. Tem gente que coloca porcentagem, mas ele vai pegar a porcentagem referente aos millicores e daí ele vai, no final das contas, ele vai apostar o valor absoluto, tá? Então, nesse caso, eu estou colocando 400 millicores, certo? Ou seja, eu tenho um vCPU que tem 400 millicores aí dentro de um pod sendo utilizado, tá?
Aí o que que acontece? Eu preciso escalar, botei mais 400 millicores. Então, eu já estou utilizando aqui 800 millicores dentro de um node que cabe um vCPU, ou seja, que cabe 1000 millicores, né? Agora, o que que vai acontecer? Eu preciso escalar novamente com mais uma réplica desse camarada, e aqui eu tenho 400 millicores. O Kubernetes vai falar, ops, né? Não cabe mais 400 millicores nesse vCPU, ok? Vamos fazer o seguinte, vai para o outro node, que tem um vCPU, e aqui você pode ficar de boas, porque a gente tem espaço para aguentar aí a sua carga computacional que você está utilizando. Legal? Agora, somente lembrando alguns pontos importantes, tá? Quando a gente fala em requerer, existem dois pontos, tá? Uma coisa é quanto que ele vai utilizar no mínimo, ok? Que é quanto que ele request, basicamente, tá? E tem o limite de utilização. Depois a gente fala disso com calma, às vezes tem gente que fica um pouco confuso, mas eu não quero falar nisso nesse momento, tá? A gente tem o limite e a gente tem um mínimo, tá? Ou seja, aquela máquina, ela tem que ter um mínimo de 400 millicores para me responder, mas ela pode gastar no limite 500 millicores. Ou seja, eu deixo o recurso computacional bater até 500 millicores, por exemplo, para não estourar os recursos, ok? Então, isso aí é uma flexibilidade que você tem quando você vai organizar os seus deployments aí com o Kubernetes. Legal? De qualquer forma, opa, era isso mesmo que eu queria mostrar, tá certo? Ok? Maravilha. E agora, a gente vai num outro conceito do Kubernetes que ele chama de services, tá? Eu não vou entrar fundo nesse conceito, ok? Mas, basicamente, o que são services? Os services acaba sendo uma feature que permite ao Kubernetes a disponibilizar recursos de rede e auto-discovery, ok? Ou seja, eu tenho os meus pods dentro dos meus nodes, como que esses caras se comunicam, ok? Por qual porta, por qual IP, como que isso acontece, certo? Então, eu tenho alguns exemplos. Imagina que eu tenho um container rodando dentro de um pod, ele pode ter acesso a um outro, pode estar escrito errado aí, né? A um outro container dentro de um pod através de um service. Ou seja, eu tenho dois pods, cada pod tem um container, cada um, e eu quero que esses containers se falem. Eu preciso de um recurso de rede. Isso normalmente a gente chama de service, um serviço que se conecta entre os dois. Legal? Ou, por exemplo, eu quero ter um acesso externo. Ok? Imagina que eu quero acessar http://code education. Aí estou rodando no Kubernetes, eu tenho que ter um serviço ali de ingresso, inclusive, muitas vezes, para quando eu cair ali, ele, por exemplo, liberar um load balancer para balancear automaticamente nos pods que eu tenho disponível, legal? Então, basicamente, a gente tem três categorias principais aí de serviços. Uma chama Node Port, a outra é o Cluster IP e a outra é o Load Balancer. Basicamente, o Node Port, o que ele faz? A gente determina uma porta e todo mundo que se conectar através daquela porta tem acesso àquele pod, por exemplo. O Cluster IP, além de você ter acesso a uma porta, você pode ter um IP interno dentro da rede do Kubernetes para você acessar. E o Load Balancer é onde você consegue, inclusive, liberar um acesso externo para o Kubernetes e o Kubernetes fica responsável por balancear a carga de quais pods e etc. Ele vai liberar o acesso para conseguir distribuir tudo isso. Legal? Não vou a fundo, mas essa que é a ideia principal caso você venha, caso você veja essas nomenclaturas em algum momento. Legal? Agora o seguinte, services e etc. E por último, que eu fiquei de falar hoje aqui com vocês, é a parte do Horizontal Pod Autoscaler, tá? Ou Autoscaling, que é o famoso HPA, tá? O que acontece? Todo mundo gosta de autoscaling, né? Então, vamos lá. Eu tenho meu cluster,
aquele mesmo esquema, 2 nodes, 3 pods rodando, cada pod precisando aí de 400 milicores. Aí o que acontece? Eu configuro esses 400 milicores, né, através do meu deployment, mas daí eu quero botar algumas condições. E essas condições de escalonamento, eu não sei nem como fala, mas essas condições de auto-scaling, vamos dizer, a gente faz através do recurso do Kubernetes que chama HPA. Tá? Como é que funciona o HPA? Eu falo o seguinte, olha, eu quero no mínimo uma réplica daquele serviço e no máximo 3 réplicas desse serviço. E quando os recursos baterem e serem utilizados por 50% ali do tempo, uma réplica vai subindo. Bateu 50% novamente, outra réplica sobe. Deu 3 réplicas, no máximo, parou de subir e deixa o sistema aí se espremer inteiro. Tá? Então, essa é uma forma que você trabalha com HPA. Óbvio, tem milhares de outros parâmetros, tá? Você escolhe por quanto tempo aquele recurso tem que ficar utilizado para poder escalar, né? Quanto tempo ele tem que esperar para ele desescalar, se é memória, se é vCPU, você consegue ter toda uma flexibilidade, tá? Eu estou dando um exemplo aqui que a gente vai ver hoje sobre essa parte de HPA, especificamente aqui do Kubernetes. Beleza? Pessoal, praticamente era essa a parte, vamos dizer, 10 slidezinhos, acredito que super lights, inclusive, para a gente falar e vocês estarem na mesma página quando a gente falar aqui de Kubernetes, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou bater um olho no chat, tá? E ver se alguém ficou com alguma dúvida ou se quer discutir alguma coisa, porque daí eu vou para a prática e quero mostrar alguns exemplos para você. Legal? Então, deixa eu dar uma olhada aqui no chat, eu vou descompartilhar a minha tela rapidamente. Deixa eu olhar o chat. Cadê o meu chat? Maravilha. O Anker perguntou se a aula vai ficar disponível. Eu acredito que vai ficar disponível. Se a gente tirar do ar, provavelmente a gente vai editar e depois a gente vai colocar no fullcycle.com.br, tá? De qualquer forma, não se preocupa com isso. O Vitor falou, como eu vou saber quais aplicações serem dockerizadas e quais não posso dockerizar? Eu posso colocar tudo em um Docker com utilização de microserviços? Vitor, no final das contas, o que acontece é o seguinte, você tem várias imagens do Docker, né? Você tem várias aplicações Docker, cada uma com as suas imagens, e quando você for subir os pods, você cria os deployments, e cada deployment que você cria, você fala, olha, esse deployment vai subir a aplicação 1, que tem a imagem do Docker da aplicação 1. Essa aplicação 2 tem a imagem do Docker da aplicação 2, então usa o deployment 2. Então você pode ter uma série de deployments e cada deployment sobe uma aplicação diferente. E tem regras de escala diferentes e tem recursos diferentes e tudo mais. Ok? Então essa que é a ideia principal, tá, Vitor? Então, você dockeriza a sua aplicação, ou seja, você gera a imagem, tá? Para o Kubernetes funcionar, você tem que ter a sua imagem num registro de imagem, ok? E uma vez que você tem imagem nesse registro de imagem, o que vai acontecer? Você pode utilizar tranquilamente no Kubernetes. Você vai informar o Kubernetes qual é a imagem, ele vai baixar essa imagem e vai montar o pod para você. Beleza? Mais dúvidas aí, galera, antes de eu ir para a prática? Maravilha, Vitor. Que bom que eu acho que deu para você pegar a ideia. Fechou? De qualquer forma, Vitor, você vai ver isso agora quando a gente fizer na prática. A gente vai subir aplicações diferentes. E daí você vai ver como que isso aí acaba funcionando. Beleza? Bom, galera, somente o Vitor perguntou. Então, o que eu vou fazer? Vamos botar a mão no código aqui e vai ficar um pouco mais simples de vocês entenderem aqui. Beleza? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui novamente.
Deixa eu fazer o seguinte para ficar, inclusive, até melhor de olhar. Então, galera, o seguinte. Então, galera, seguinte, olha só que interessante aqui. Nós estamos na interface aqui do GCP, tá? O Google Cloud Platform, ele tem um recurso, tá? Que ele gerencia, tá? Kubernetes. Na minha opinião, inclusive, ele está muito melhor que tanto o Amazon quanto da Microsoft, tá? E eu recomendo, hoje em dia, se você for começar, é a forma mais simples, mais tranquila de você conseguir aprender aí a brincar com o Kubernetes. Depois tem uma dica que você pode utilizar o Minikube, que você pode brincar na sua máquina, tá? Mas não chega perto de você criar um cluster de verdade aí para você trabalhar, tá? E é o que eu vou fazer agora nesse momento. O que eu vou fazer? Eu vou aqui no Kubernetes Engine, vou clicar aqui em Create Cluster. E aqui no Create Cluster, ele tem diversos perfis de clusters que eu posso criar, mas eu vou utilizar o Standard aqui, e ele vai falar para mim, olha, quantos nodes você quer? Ele fala aqui, ó, 3 nodes, pelo menos. Quantas vCPUs que esses nodes vão ter? Eu vou falar aqui pelo menos 2 vCPUs, para não ficar só com uma vCPU aqui para gente, tá? Então, ó, eu vou ter 3 nodes, com 2 vCPUs, e no total eu vou ter 7 GB e meio de memória, tá? Então eu vou dar um criar nesse camarada aqui, e ele vai iniciar o processo de criação aqui do meu cluster, tá? Demora um pouquinho, porque imagina, ele tá pegando 3 máquinas, provisionando, montando o cluster, fazendo toda a mágica dele lá, então a gente tem que esperar um pouquinho. Mas para a gente não desperdiçar tempo, tá? O que acontece? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês um código que eu tenho, tá? Inclusive, galera, somente para vocês saberem a hora do jabá, tá? Nessa formação que a gente está lançando, que é desenvolvendo aplicações modernas e escaláveis com microserviços, a primeira parte, logo de cara, tá? Dessa nossa formação é um módulo de DevOps, tá? Então você vai aprender desde trabalhar com o Git de forma decente, utilizando os recursos do Git. Putz, até esqueci os nomes agora. Você vai aprender Docker de verdade, você vai aprender a trabalhar com CI, com integração contínua, deploy contínuo, você vai trabalhar com o Kubernetes, você vai criar os seus clusters. Cara, então tudo isso aqui que eu estou mostrando, você vai numa profundidade, a gente corrige os exercícios, inclusive para você, de forma, vamos dizer, manual mesmo, para conseguir te ajudar, beleza? E depois pergunta para a galera aí que está fazendo o curso com a gente, beleza? Bom, enquanto isso, deixa eu ver se ele já criou aqui. Não criou, o meu horário do jabá não foi o suficiente, né, para ele ter criado, mas beleza, então. Não esquece, então, galera, eu acho que deve ter um botão aí embaixo que você pode clicar no link para conhecer o nosso curso. As matrículas vão acabar rapidamente, que nem foram da outra vez. Faz 4 meses que a gente não lança essa formação, tá? Só teve uma turma, agora a segunda turma. É super difícil lançar novas turmas porque o suporte dá muito trabalho, tá? Então, fica ligado para você não ficar de fora. Se você quiser, não fica namorando não. Vai e faz a contratação, tá? Bom, seguinte. Tô dando um refresh aqui e nada. Bom, tem que aguardar, não tem jeito. Seguinte, galera. Deixa eu organizar, então, mostrar o meu código aqui para você, tá? O Sérgio pergunta qual provedor de nuvem a gente usa o GCP. O Google Cloud Platform, principalmente por causa do Kubernetes e o Google Cloud Build, cara, é fantástico, tá? Mas com o que você aprende no curso, provavelmente você consegue utilizar qualquer Cloud Platform, ok? Então vamos lá, meu povo, seguinte. Eu tenho aqui, somente para você entender, uma aplicação simples Laravel. Inclusive, é um dos microserviços que eu criei numa aula da semana passada
que eu estava mostrando aqui com vocês de Kafka e etc. Tá? Ou seja, poderia ser qualquer aplicação. Poderia ser uma aplicação em Node.js, em Python, em Go. Nesse caso, é uma aplicação em PHP, ok? Que tem um framework instalado aqui que ele tem algumas regras. Então, isso aqui é o grande ponto, tá? Esse aqui é o grande X da questão. Por quê? Porque a gente, nesse caso, a gente está trabalhando com PHP, legal? E usando o Laravel como framework. Então, nesse nosso caso, a gente vai precisar do quê? Um servidor web, que nesse caso vai fazer o proxy reverso para a gente, que vai ser o Nginx. A gente vai precisar da nossa aplicação rodando numa máquina que tem o PHP FPM para conseguir rodar o PHP, ok? A gente vai precisar também de um MySQL funcionando, um servidor MySQL funcionando, e a gente também vai precisar de uma máquina Redis funcionando para a parte de cache, que o Laravel já tem aquele trem aí configurado, legal? Ou seja, são 4 caras aqui que a gente vai ter que trabalhar e subir no nosso cluster, legal? No mínimo, 4 pods, ok? Um pod para cada deployment, legal? Então é isso que a gente vai fazer agora no início. O que acontece aqui? O lance é o seguinte. Nós temos aqui a aplicação Laravel, super simples e tal. E eu criei uma pastinha aqui chamada K8s, tá? E você vai ver que tem um monte de arquivo YAML, tá? Em outras lives que eu dei sobre Kubernetes, eu ficava criando do zero esses YAMLs, tá? Mas dessa vez eu não vou fazer isso. Por quê? Porque é um tempo meio gasto de forma boba, tá? É melhor eu ter o arquivo funcionando e mostrando linha a linha, explicando para vocês linha a linha, e depois eu, inclusive, eu posso compartilhar no GitHub esse arquivo com você, tá? Do que necessariamente eu ficar digitando linha com linha, ou erro, esqueço a indentação, daí fica batendo a cabeça. Então, eu acho que vai gerar mais produtividade para a gente. Vamos ver o que vocês acham depois no final do curso. Legal? By the way, perguntaram aqui qual linguagem de programação a gente vai usar. A gente vai utilizar PHP, Go e Node.js, tá? São 3 linguagens de programação. Bom, então vamos lá, galera. Seguinte. Primeira coisa que eu quero fazer aqui é trabalhar com o meu banco de dados, tá? Então perceba aqui que eu tenho alguns arquivinhos que começam com MySQL, tá? O que são esses arquivinhos? O Kubernetes, ele consegue trabalhar de forma declarativa, tá? O que isso significa? Significa que cada vez que você quiser subir essa mesma infraestrutura, você roda esse arquivo que tem diversas instruções, é como se fosse um script, tá? Ele roda aquelas instruções e cria tudo para você da forma como você precisa, tá? Super simples, super tranquilo de entender, inclusive, tá? Tem arquivos que acabam ficando grandes, mas você vai perceber que eles são um monte de YAML, né? Então, ele faz muito sentido quando você entende os principais parâmetros. E, na real, na maioria das vezes, quando você já tem uma base naquilo, você copia, cola, usa para lá, usa para cá, porque ninguém fica escrevendo esses arquivos do zero, né? Então, é basicamente isso que acontece quando a gente trabalha no Kubernetes. Beleza? Então, o que acontece, meu povo? Seguinte, deixa eu só ver se o Google aqui ele já criou. Opa, ele já criou aqui meu cluster, ó. Ele tá verdinho aqui. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em Connect e ele vai gerar essa linha aqui para mim. Essa linha, se você perceber, ele usa aqui o G-Cloud. O G-Cloud, praticamente, é um programinha do Google que você instala, um cliente do Google que você instala, né? E quando você faz isso, nesse caso, ele configura a minha conexão do meu cliente do Kubernetes com o servidor do Kubernetes, tá? Então, basicamente é isso. Então, eu vou copiar isso aqui, vou simplesmente chegar no meu camarada aqui e vou colar. E prontinho. Quando ele fez isso, agora eu já consigo verificar que eu já estou conectado no meu cluster Kubernetes.
Para eu saber se eu consigo, eu posso colocar assim, ó, kubectl. Esse comando aqui é o que você mais vai usar, que é o cliente do Kubernetes. Tudo que você precisa fazer com o Kubernetes, você vai fazer com esse comando. Então eu coloco assim, ó, kubectl get pods. Ele vai falar que não encontrou nenhum pods. Get nodes. Ele falou aqui para mim que ele encontrou, 3 nodes aqui. Por quê? Porque eu tenho 3 máquinas, no final das contas, dentro do meu cluster. Lembra que eu fiquei com 3 máquinas aqui dentro? Então são esses nodes aqui que eu estou rodando e eu sei que esses caras aqui estão prontos para receber os meus comandinhos e trabalhar comigo. Legal? Então eu sei que está tudo em ordem aqui para a gente. Tá? Então o que acontece, galera? Vamos fazer o seguinte. Vamos começar com o do MySQL. Isso aqui eu vou colar para explicar para vocês que fica mais fácil, tá? O que é isso aqui? O que eu estou querendo fazer, tá? Muitas vezes a gente tem dados sensíveis, como senhas ou algumas coisas desse tipo, e você não quer deixar essas senhas, esses dados, tão expostos, tá? Dentro dos seus arquivos YAMLs, tá? Então, o que você pode fazer de uma forma semi-segura, porque não é a mais segura do mundo, a forma mais segura é você utilizar um EKS, que eu acho, do próprio Google, etc. Eles têm um esquema de guardar segredos, né, de chaves, etc. No curso é dado isso, inclusive. Mas o que acontece? Nesse caso aqui, eu estou criando um dado secreto. O nome desse dado secreto, ele é chamado de MySQL Pass, onde a chave dele se chama password e o valor dele é A1, S2, D3, F4. Legal? Praticamente é isso. Ou seja, quando eu criar esse segredo MySQL Pass, ele vai criar um key e um value. O key vai ser password e o value vai ser A1, S2, D3, F4. Então, vou dar um enter aqui e ele acabou de criar aqui para mim esse secret. Se você for aqui, ó, no próprio cluster e chegar aqui em Application, Services, Ingress, Storage, deixa eu ver se tem aqui. Configuration aqui, claro. Você vai ver aqui que eu tenho MySQL Pass que eu acabei de criar e ele é um secret, tá? Basicamente é isso aqui, tá? Eu vou entrar aqui nele, o password, eu não consigo ver esse password dessa forma aqui, beleza? Então tá guardado aqui a minha senha do meu MySQL. O que eu vou fazer agora, galera? Eu vou fazer agora o seguinte, eu vou mostrar para vocês. O MySQL, da mesma forma como o Docker, né, vamos dizer, você está trabalhando com Docker, você sabe que o Docker, o container dele é imutável. Ou seja, tudo que você fizer no container quando ele está rodando e quando você matar o container, você vai perder tudo. A não ser que você compartilhe um volume. Quem trabalha com Docker está acostumado a fazer isso. Com o Kubernetes é a mesma coisa. Os pods, eles são imutáveis. Quando eles sobem, tem um estado lá. Se você mudar o estado dele, fizer alguma mudança nos containers, quando ele desaparecer, você vai perder essas mudanças. E eu não quero que aconteça isso com o nosso querido MySQL. Então, o que eu vou fazer? No Kubernetes, a gente pode criar e solicitar um recurso que não é efêmero, tá? Um recurso físico mesmo para você guardar as informações, um volume persistente, ou seja, onde você grave e se o pod for mandado embora, aquele volume ainda fica gravado, tá? Ou seja, você consegue fazer isso, ele gera uma block store para você, tá? E com o Kubernetes você consegue fazer isso, tá? Que é nesse arquivinho aqui que eu criei, chama Persistent Volume Claim, tá? O que significa, pessoal? Eu quero que vocês prestem atenção aqui comigo, tá? Eu vou mostrar para vocês sempre uma manha para vocês entenderem bem os arquivinhos do Kubernetes. Todo arquivo, tá, vai mostrar a API. O Kubernetes ele tem uma API, inclusive REST, que você consegue acessar. Às vezes, para cada versão do Kubernetes, cada versões de API eles têm alguns recursos ou não. Nesse caso, esse recurso tem nessa API V1, tá? Que é o seguinte, se você olhar aqui, você vai ver kind. Kind em inglês é tipo.
E eu estou falando que esse arquivo aqui é do tipo Persistent Volume Claim. Ou seja, quando eu estou solicitando um volume persistente para mim. Um volume o qual, quando eu grave algo nele, ele não vai embora depois, ele é persistente. Legal? O nome, certo? Desse volume persistente, né? Dessa entidade, né, que eu estou criando aqui, eu chamei ele de MySQL PV Claim. Ok? Eu chamei de PV Claim porque é de Persistent Volume Claim. Legal? Eu criei uma label app aqui para mim, porque ele vai poder ser utilizado na minha app, ok? Tudo bem? Ele é read-write, eu estou pedindo 20 GB. Eu não quero ficar gastando tempo com todos os detalhes dele aqui. O que eu quero que você entenda é, ele tem um Persistent Volume Claim, ok? E ele tem 20 GB aqui para mim. Legal? É isso que eu quero que você preste atenção. E a gente vai avançando, depois eu deixo esses arquivos com vocês para vocês brincarem e testarem, tá? Então, o que eu vou fazer com isso aqui? Eu quero utilizar esse arquivo .yaml para eu criar esse meu volume. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um kubectl, apply "-f", ou seja, o "-f" significa "-file". Qual é o arquivo? MySQL Persistent Volume Claim. Ou seja, eu estou aplicando no meu Kubernetes, ok? Os dados desse arquivo aqui para mim. Quando eu der um Enter, pronto, ele falou que foi criado. Se eu chegar agora aqui para mim e for em Storage, olha só que interessante. Foi criado aqui para mim, ó, já está como bound, ou seja, ele foi entregue aqui para mim, esse volume, ok? Que o Google criou aqui para mim. Praticamente é isso. Ou seja, eu já tenho um volume de 20 GB aqui disponível para mim. Tá? Se eu for lá naquelas Block Store, naquelas onde eu tenho volumes aqui no Google, você inclusive vai ver que eu tenho esse volume lá. Tá tudo certinho. Ou seja, o volume persistente está criado aqui para mim e eu não perco mais informação caso eu mapeie esse volume com o meu MySQL, que é agora que vem o grande X da questão. Tá? Vamos lá agora. Eu tenho agora aqui um dos meus principais arquivos, tá? Que é o deployment. O deployment, normalmente ele é o arquivo maior e normalmente é um dos arquivos mais importantes, que é o arquivo que realmente pega a imagem, ok? Para botar para rodar o seu container e subir o pod, tá? Então, esse é um dos arquivos principais aqui para gente, tá? Então, o que acontece? Olha só. Eu tenho aqui uma API, apps/v1, que é a API, kind deployment, então lembra que antes é persistent volume claim, aqui eu estou falando que é um deployment. Eu estou falando aqui que o nome desse deployment é app-mysql, ok? Eu estou falando que vai ter uma réplica, ou seja, esse deployment vai subir apenas um pod para mim, legal? Com o nome app-mysql, e o template, tá? Ou seja, a especificação desse deployment, do conteúdo desse deployment, vai estar aqui. E o template disso aqui vai chamar app-mysql, e aqui ele vai fazer o seguinte, olha só. Eu quero que ele pegue o container MySQL 2.57. Essa é a imagem. Quando eu não ofereço, não passo nada antes aqui da imagem, ele vai buscar a imagem no Docker Hub para a gente. E ele vai buscar para a gente a imagem do Docker com o MySQL 5.7. Estou passando um argumento aqui. Por quê? Porque eu não sei se alguma vez vocês já passaram por algo do tipo, mas quando você formata um HD, às vezes ele gera aquele arquivinho lost found, aquela pastinha. Então, eu estou pedindo para ele ignorar isso, porque o MySQL não sobe um volume se ele não ignorar esse arquivinho. Então, caso tenha, ele vai trabalhar ali. E aí, a gente entra em dois pontos importantes. Um ponto são variáveis de ambiente, tá? O que é uma variável desse ambiente aqui? Existe uma variável de ambiente que chama a MySQL root password, que é onde eu vou setar a senha do MySQL de root. O grande ponto é que eu não quero colocar a senha do MySQL, mas eu coloquei essa senha em segredo. Então é por isso que eu estou falando o seguinte, olha, pegue essa senha através do segredo MySQL pass da key password. Legal?
Então, essa que é a ideia que a gente acabou fazendo. Ou seja, ele vai pegar a senha do MySQL baseado naquela senha inicial que a gente gravou lá com o kubectl. A gente vai liberar a porta 3306, porque é a porta que o MySQL utiliza. Legal? E eu vou montar um volume aqui para gente. Qual que é o volume? O MySQL Persistent Volume Claim. Lembra que a gente criou o volume no nosso storage? Eu estou montando esse volume aqui para mim, eu estou chamando esse volume aqui para mim, e eu estou falando, olha, esse volume que eu estou montando, que é o MySQL PV Claim, monta ele na pasta /var/lib/mysql. Por quê? Porque toda vez que se eu subir um novo MySQL, ele sempre vai buscar nessa pasta, e essa pasta é onde está aquele volume que não é apagado. Basicamente é isso, ou seja, eu criei aquele meu volume fixo, né, persistente, toda vez que eu subo um pod, o pod é apontado para aquele volume. Então, tudo que o MySQL gerar de dados vai ficar naquele volume para a gente. E mesmo que o pod morra, ele suba de novo, vai estar tudo certinho o nosso MySQL. Legal? Então, essa que é a ideia principal. E eu não quero que você decore esse arquivo. Se você falar para eu fazer isso do zero agora, provavelmente eu vou errar alguma coisa, porque eu não decoro também. Eu acabo decorando quando eu estou usando muito, mas tem época que eu uso muito, tem época que eu uso pouco, então eu tenho os meus arquivos aqui que eu vou gravando, eu vou guardando, e é questão de prática, simplesmente. O importante é você saber que é um deployment do MySQL, que a senha vem daquele segredo, e que o volume, né, /var/lib/mysql, onde o MySQL guarda os dados, está apontado para aquela pasta lá nossa, para aquele nosso storage que a gente acabou gravando. Legal? Então, para a gente subir esse MySQL, o que a gente vai fazer? kubectl, apply -f, MySQL deployment. Vou dar um enter. E prontinho. Acabou de criar o meu deployment com MySQL. Simples assim, galera. Olha só que interessante. Eu vou aqui no meu workloads. Ele falou que ainda ele não tem a availability. Provavelmente ele está tentando criar ainda. A gente vai aguardar uns minutinhos. Daqui a pouco, se você vai ver, ó, ele fala que é para ele ter um pod. Não tem nenhum pod até o momento que subiu em relação ao meu app MySQL. Tá? Daqui a pouco esse cara vai estar no ar. Pronto. Nosso MySQL já foi para o ar. Maravilha aí para gente. Tudo perfeito como a gente estava esperando. Agora, a questão que não quer calar é a seguinte. Como que eu faço para eu me conectar nessa máquina MySQL? Eu não consigo, porque eu não tenho um ponto de entrada nessa máquina. E é por isso que eu preciso de um service. O service, o que ele faz? Ou ele me dá uma porta, ou ele me dá um IP, ou ele até gera para mim um load balancer. Para quê? Para eu poder me conectar com esse MySQL. Legal? Então, para isso, eu tenho um arquivinho de service. Legal? Olha o que eu estou falando para esse meu arquivinho de service. Cria um service do MySQL chamado MySQL Service, libere esse service na porta 3306, ok? E eu não preciso nem de um IP. Qualquer cara que tentar entrar pelo MySQL-Service na porta 3306 vai acessar esse serviço. Ok? Eu não preciso nem de um IP nesse caso aqui. Eu não preciso de IP interno aqui nessa minha rede. Somente por essa chamada aqui e pela porta disponível, para mim, já está tudo ok. Então, é isso que ele vai fazer. Então, eu vou colocar kubectl, apply -f, MySQL Service. Quando eu der um enter aqui no service, olha só o que vai acontecer. MySQL Service, ok. E ele está pegando um pod. O que significa, galera? Que eu agora, se eu subir mais algum serviço aqui dentro, ou mesmo criar um proxy, aqui ter acesso direto ao meu Kubernetes, eu consigo acessar o meu MySQL através desse service que eu acabei de criar. Legal? Então, essa que é a ideia principal aqui nesse nosso caso. Maravilha? Essa que é a nossa ideia, o nosso X da questão. Então, agora a gente já está com o MySQL esperto, bonitinho, e vamos fazer o resto com as outras coisas de uma forma mais rápida, né, galera?
porque deu para vocês pegarem a dinâmica. Eu sempre tenho o deployment, o service, o deployment e o service no mínimo, tá? Então, eu vou fazer isso agora com o Redis aqui, ó. O Redis, eu já tenho esse cara pronto. Olha que maravilha. Eu estou falando que ele chama Redis Master, ok? Eu estou ocultando a quantidade de recursos, estou liberando a porta 6379 e ele vai pegar a imagem Redis quando ele buscar. E o service, ele vai criar um service do Redis para mim, liberando a porta 6379, que é do Redis. Ok? Beleza? Então, basicamente é isso. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou rodar meu Redis, kubectl, apply -f, Redis Master. E nesse caso aqui, ele já criou o deployment e o service. Tá tudo no mesmo arquivo, tá vendo? Ó? Kind deployment e kind service. É aqui que acontece. Legal? No caso do MySQL, quem ficou com dúvida se ele precisa de network ou não, ele tem network, ok? A network é resolvida através do nome dele. Vai ser pelo um DNS. A única coisa que a gente não expôs um IP. A gente poderia pedir um IP, mas não tem necessidade, e expôs a porta. Então, todo mundo que tentar bater nessa chamada aqui via DNS, com essa porta, vai bater no MySQL aqui pra gente. Legal? Se eu quiser depois, eu posso botar e liberar um IP aqui para ele. Eu não quis fazer isso. Simplesmente porque eu não quis, porque eu não precisava nesse momento. Beleza? Agora é o seguinte, a gente já tem tanto o MySQL quanto o Redis rodando. Ó. Eu tenho o MySQL e o Redis Master aqui rodando como pods. Eu tenho 2 pods no ar aqui funcionando. E agora a gente vai para a parte mais, vamos dizer, complexa da coisa, que é o quê? A nossa aplicação Laravel. Legal? A nossa aplicação Laravel, o que ela faz? Ela se conecta, tá, a um banco de dados. Perfeito? Ela se conecta ao Redis, ok? E ela tem que rodar utilizando o PHP FPM. Então, o que acontece? Na nossa aplicação Laravel, eu tenho o Dockerfile dela. O Dockerfile dela utiliza o PHP 7.3 do Linux Alpine, instala uma porrada de dependência aqui, inclusive ele instala o Kafka, ó, porque ele era do microserviço meu do Kafka, ele instala o Composer, aqui bonitinho para mim, e eu estou copiando agora todo o conteúdo dessa minha pasta para minha aplicação, copy ponto ponto. Depois eu estou criando um link simbólico para a pasta HTML, porque eu vou estar utilizando o Nginx, e fazendo configurações aqui de permissão. Meti um 77 mesmo para quem gosta de reclamar. Beleza? Então, com isso aqui, o que acontece? Eu vou gerar a minha imagem dessa minha aplicação Laravel, com todos os meus arquivos. Legal? Ou seja, um arquivo do Docker, eu vou gerar a minha imagem. Como é que eu gero a minha imagem? Eu vou dar um Docker build-t Wesley Williams / Laravel. Não é Laravel. Como que eu estava chamando isso aqui? Deixei até nomeado aqui para não me espantar. Product Service. Aqui, ó. Latest. Isso aqui, ó. Legal? E ponto. Ou seja, eu vou pegar aquele meu Dockerfile, ele vai pegar todo o conteúdo da minha aplicação Laravel e eu vou dar um Enter aqui. E ele vai gerar essa minha imagem aqui para mim agora. Maravilha, vamos aguardar um pouquinho. Vamos lá, maquininha. Beleza, gerou. E agora que ele gerou, eu vou simplesmente dar um docker push Wesley Williams / product service aqui para mim.
ok? Eu vou colocar aqui V2 porque a V1 eu sei que já está funcionando. Opa. Ah, não criei, né? Então, o que ele vai fazer? Ele está subindo essa minha imagem lá no meu Docker Hub. Então, se vocês forem lá no meu Docker Hub, você vai ver que vai ter uma imagem chamada Wesley Williams /Product Service aqui, ó. Eu tenho que buscar. Depois eu faço o login aqui no Docker Hub. Mas se vocês olharem... Aqui, sign in. Bom, eu não lembro a minha senha do meu Docker Hub, eu não sei porque não está aparecendo. Aqui, ó, Product Service, que eu acabei de mandar, ó, 1 minuto ago. Aqui, ó. Então, essa foi a imagem que eu acabei de subir. Legal? Então, o que acontece? Uma vez que eu subir essa imagem, o que vai acontecer? Olha só o que eu vou precisar fazer. Eu vou precisar subir essa imagem, então eu tenho o meu arquivo do deployment, tá? Ou seja, o nome da minha... Internamente para o Kubernetes, o nome da minha imagem vai chamar app, tá? O meu container, a imagem ele vai pegar aqui, ó, do Wesley Williams Product Service, ok? Eu tô dando aqui, ó, de recurso 500 milicores, com um limite de 550 milicores, que é o máximo que ele pode chegar, mas é o mínimo de 500 milicores, e dei 300, 350 de memória RAM para ele acessar. Legal? Uma outra coisa que vai acontecer aqui é que eu também preciso de ter acesso ao banco de dados, aos dados do banco de dados MySQL, para o Laravel poder se conectar. Então, eu criei uma variável de ambiente chamado dbPassword, que é aquela variável de ambiente que fica no .env do Laravel, ó, dbPassword. E eu estou pedindo aqui para ele simplesmente, cadê o app deployment? Pegar essa dbPassword lá daquele secret que a gente criou do MySQL lá no começo. Tá, ó. Lembra que chamava MySQL Pass? Ok. Mas fora isso, eu vou pedir para o Kubernetes fazer. Mas fora isso, eu vou pedir para o Kubernetes fazer uma coisinha um pouco diferente aqui para mim agora também. O que acontece? Eu quero poder mudar esse meu arquivo .env, onde ficam todas as minhas variáveis de configuração do Laravel, não lá em produção. Eu quero poder ter flexibilidade para fazer isso. E para isso, eu criei aqui um arquivo chamado config.map da nossa app. Olha só que interessante. É um arquivo do tipo config.map, que eu chamei ele de appconf, e dentro dele, ó, se você conhece o Laravel, você sabe que é simplesmente os arquivos de env do Laravel. Ok? Nos arquivos de env dele, olha só que legal. O dbhost tá como MySQL Service. Por quê? Porque é o nome do service que a gente criou para o MySQL no Kubernetes. A mesma coisa tá aqui para o Redis. Tá Redis Service, porque foi o nome do service que a gente criou para o Redis no Kubernetes. Tá? E aqui não tem o password. Por que aqui não tem o password, no final das contas? Porque o password eu estou pegando do segredo da senha do MySQL que a gente criou logo no começo. Legal? Eu não quero que vocês fiquem presos aos detalhes de escrita e etc. Saiba que aqui eu estou pegando esses detalhes da senha do MySQL. E aqui eu estou montando um arquivo chamado .env que vai conter, ok? O valor do meu config.map, que chama appconf. Tá vendo? Ó? Então, eu peguei esse meu appconf, que é o meu config.map, que tem todos esses dados, ok?
e falei para ele ser montado como o arquivo .env dentro da pasta da minha aplicação Laravel. Ou seja, quando a minha aplicação Laravel for criada, o Kubernetes vai espirrar um arquivo .env lá dentro dele com esse conteúdo aqui do meu config map. Então, o Kubernetes, ele é mega, como se diz, flexível. Você consegue colocar arquivos dentro deles, consegue colocar pastas, você consegue modificar, tudo por causa disso. Você tem esses config maps que você fez, eu criei um config map aqui, baseado aqui para ele. Beleza? Então, vamos criar aqui o config map. Então, vamos lá. kubectl, apply -f, k8 app config map. Prontinho. Criei meu config map. Vamos olhar aqui a configuration e você vai ver aqui, ó, appconf. Se eu clicar aqui nele e der um more, você vai ver aqui, ó, que eu tenho os arquivos do Laravel. O arquivo .env do Laravel bonitão aqui para mim. Beleza? E agora, para finalizar essa parte, o que a gente vai ter simplesmente? A gente vai fazer o deployment, tá? Da nossa aplicação app. Ok? Que vai chamar a nossa imagem que a gente acabou de criar. Legal? Então vamos lá. kubectl, apply -f, k8 app deployment. Ele vai criar. E agora vamos ver se vai estar tudo em ordem aqui para ver se ele vai criar aqui para gente. Então, ó, ele está tentando criar aqui para gente, ó. Aqui, ó, tá deployment. Vamos ver se ele cria essa aplicação aqui para gente. Daqui a pouco a gente dá uma olhada nesse cara aqui. Porém, o que acontece, meu povo? O que acontece? O lance é o seguinte também. Esse cara aqui é a aplicação minha, ó, já está no ar o meu pod, tá? O meu pod do app já está no ar. Mas, novamente, eu preciso do quê? De um service, para que eu consiga acessar a minha aplicação, ok? Lembre-se, não adianta eu só ter o pod lá vacilando, eu tenho que ter um service para alguém poder se conectar no meu pod. E eu tenho o meu service aqui, ó, App Service. Nesse caso aqui, eu criei um service chamado aqui Node Port, estou disponibilizando também a porta 9000 e essa 30.080. O Node Port só pode ser acima de um nível de porta alta, mas o grande ponto aqui para mim é que eu não estou disponibilizando o IP, ok? E eu estou criando o nome da minha aplicação aqui chamado de App Service, o nome do meu serviço. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um kubectl, apply -f, k8 app service aqui para mim. E o serviço foi criado. Agora, se eu for aqui em services, você vai ver que eu tenho o app service agora aqui. Ok? Esse aqui que é o grande ponto. Eu tenho o meu app service rodando. Então, eu já tenho o MySQL, já tenho o Redis, já tenho a minha aplicação. E agora só falta o servidor web, que é o Nginx. Legal? E para o Nginx, galera, é o mais simples aqui, porque eu já tenho ele pronto. O Nginx, ele tem duas coisas apenas aqui que você tem que se ligar, tá? Uma coisa do Nginx é que ele tem um config map. O config map do Nginx é aquele arquivo nginx.conf que faz a configuração do servidor web, tá? Praticamente é isso que ele faz. É o nginx.conf. E se você perceber nesse nginx.conf, a parte que você tem que perceber é aqui, ó. Ele se conecta, ok? Via aqui FastCGI, com o app service. Ou seja, que é o service que a gente criou da nossa aplicação, porque é aqui que ele vai fazer a requisição para chamar o PHP. Porque os arquivos PHP, de fato, não ficam no Nginx. Ok? Então, essa que é a grande sacada aqui nesse nosso ponto do Nginx. Aí o Nginx tem a chamada do Nginx, simples assim, ou seja, vai usar essa imagem pronta do Nginx,
vai aplicar, né, o config map. E aqui embaixo vai criar o service. Olha quantas linhas é o service. Mas dessa vez o service é diferente. Se você perceber, eu estou liberando a porta 80 e estou falando que é um load balancer. Ou seja, ele vai gerar um IP externo para todo mundo poder acessar a nossa aplicação. Então é isso que esse deployment do Nginx faz. Ele cria um config map, cria o deployment e depois cria o serviço. E o serviço é do tipo load balancer para ele liberar um IP externo aqui para a gente, tá? Pessoal, não se preocupe com essa grande quantidade de código. O importante é você entender a ideia. Eu libero esses arquivos depois para vocês. Beleza? Esse aí é o grande ponto. Não se preocupa com sintaxe, arquivos e etc. Ah, por que que aqui tem um touch aqui? Por que que... Você entendeu? Não fica preocupado com isso, tá? O importante é você sacar essa ideia. Agora eu vou dar um kubectl K8 Nginx Deployment. Opa! Esqueci do apply, né? Apply -F. Então, veja, ele criou o config map, ele criou o deployment e ele criou o service aqui para a gente. E agora que é a parte mais crítica, porque se tiver qualquer coisinha errada, o Nginx não consegue se conectar com o nosso app service e ele vai não fazer a conexão e o pod pode não subir ou dar algum erro, alguma coisa do tipo. Vamos ver o que está rolando então aqui para a gente. Bom, aparentemente o Nginx está ok. E o service aqui do Nginx, ele está aqui, ó, criando service endpoints. Ou seja, ele está aguardando, tá, um endpoint que ele vai gerar aqui para a gente do Nginx, certo? Ou seja, o IP externo aqui do Nginx. Legal? Então é aqui que a gente tem que ver quanto tempo ele demora para criar. Eu vou esperar um pouquinho, porque depois a gente vai ter que fazer uns ajustes na app. A gente vai ter que criar o banco de dados e rodar as migrações para popular alguns dadozinhos na aplicação. Opa, rodou aqui, ó, load balancer e caiu nesse IP. Vou clicar nesse IP. E vamos ver o que vai acontecer. Vamos, amigão. Também tem um lance que eu falei para vocês, que eu tenho que fazer o ajuste na aplicação com o banco de dados e etc. Já deixa eu fazer isso para a gente não ter problema, galera. Seguinte, olha só. Se eu der um kubectl get pods, olha só, eu vou ver todos os pods rodando. Nesse caso, eu quero acessar o pod meu da aplicação. Então, vou dar um kubectl exec-it bash. Então, eu estou logando lá na máquina da minha app. Ou deveria estar logando na máquina da minha app. Aí, loguei. Aqui ele está enrolando mesmo. Uma vez que eu logue nessa máquina, o que eu quero fazer aqui? Tá? Eu quero configurar o banco de dados, porque eu não criei o banco de dados. Então, eu vou fazer o seguinte, -ql, -u, root, -h, -ql service, que eu sei que é o nome do serviço do -ql, -p, a senha 1, S2, D3, F4, e o nome do banco de dados, qual que é o nome do banco de dados que a gente está usando? Product Service. Create Database Product Service. Criei o banco de dados, e agora eu vou rodar php artisan migrate fresh --seed, que é para encher a base de dados nossa. Esse errinho que está acontecendo é que ele está tentando se comunicar com o Kafka, que não existe, é claro, porque a gente não subiu outros microserviços. Vamos lá. Maravilha, eu acho que já deu para ele popular a tabela de banco de dados. Opa, subiu o Laravel aqui. /catalog /products.
E tá aqui. Subiu a nossa app, tá no ar, funcionando bonitona. Legal? Ou seja, galera, a gente tá rodando aqui, tá online, inclusive aqui, tá? Vou até colocar aqui, ó, para quem quiser clicar. Só tem essa listagem, tá? Se clicar qualquer coisa fora da listagem, é um outro microserviço que não tá no ar, tá? Então, somente para saber. O ponto é que eu tenho essa listagem e essa listagem tá vindo do banco de dados. Agora, o grande ponto dessa história é o seguinte, meu povo. O grande ponto dessa história é que eu tenho quantos pods rodando essa minha aplicação? Eu tenho um pod. Legal? Porém, se essa minha aplicação começar a ser bombardeada de fato, o que vai acontecer? Essa aplicação pode ficar fora do ar, porque o PHP vai começar a assentar a bunda. Então, o que eu posso fazer? Eu posso chegar e utilizar um recurso chamado de HPA, certo? Que é o Horizontal Pod Autoscaler, tá? Ou seja, ele consegue fazer um autoscaling de forma horizontal, criando mais pods para mim daquela instância que ele trabalha. Legal? E, caras, eu vou falar uma coisa para você. É muito simples fazer isso no Kubernetes. Olha só que moleza. Eu criei um arquivo chamado HPA, 12 linhas, tá? Esse arquivo. O que eu estou falando para ele? O nome dele vai se chamar app-hpa. Eu estou falando que o máximo de réplicas são 3, o mínimo de réplicas é uma réplica, ok? E vai ser o deployment chamado app. Qual que é o deployment chamado app? É esse cara aqui, ó, da nossa aplicação. Eu poderia fazer um HPA para o MySQL, para o Redis, eu poderia fazer um HPA para tudo, o que eu quisesse, mas eu estou fazendo ele para minha app. Legal? E eu falar, quando bater 40% de CPU utilizado, ele vai começar a escalar para mim. Se eu não me engano, para ele desescalar demora 5 minutos quando o tráfego baixa, alguma coisa assim, tá? Eu não lembro de cabeça. Você pode mudar esse padrão também, depois, se você quiser, de forma configurada, tá? Então, o que acontece nesse meu caso aqui do HPA? Olha só o que eu vou fazer. kubectl. Opa, eu tenho que sair da máquina, né? kubectl, apply-f, k8, HPA. Rodei e pronto. Tô com o Horizontal Scaling pronto funcionando para mim. Como é que eu consigo ver esse cara, se esse cara realmente está funcionando aqui para mim? Eu vou tentar fazer alguma coisa seguinte. Get HPA. Isso, olha só. Eu estou dando um watch que a cada 2 segundos ele mostra aqui para mim a minha máquina, né? O meu pod, o meu HPA da minha app. Ele fala que a minha app está agora batendo 0% de utilização. Quando ela bater 40%, ela começa a escalar. O número mínimo de pods é 1, o número máximo de pods é 3, e nesse momento eu estou rodando com uma réplica apenas. Legal? Agora a gente tem que dar um jeito de estressar um pouquinho a nossa máquina. Então, olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer um while dessa forma aqui. Vou pegar o nosso IP que está aqui em cima. Basicamente, o que eu fiz é o seguinte. Eu fiz um loop infinito, dando um wget para essa minha página de produtos. E ele vai ficar acessando infinitamente essa página de produtos, consequentemente vai começar a usar o recurso do PHP, tá? Foi basicamente isso que eu fiz aqui. Vamos ver. Então, ó, ele está rodando agora aqui, ó, o loop infinito. E vamos ficar vendo agora aqui, ó, tá usando 12% aqui, ó. Tá vendo? E uma réplica. Agora vamos ver essa paradinha subir. Agora não tem jeito. Agora a gente tem que esperar pro camarada se ligar e a gente conseguir estressar de forma decente essa máquina. Se precisar, eu rodo novamente esse loop. Opa, foi para 30%.
de utilização de CPU. Vamos lá. Bora subir. – 85%. Agora ele já começou a passar de 40%. Então quer dizer que em algum momento o HPA vai ter que aumentar a quantidade de réplica aqui, né? E tem que fazer, porque senão eu passo vergonha. Opa, ó, ele já subiu para 3 réplicas de cara aqui para mim, porque o acesso está muito alto. Então, perceba que eu já estou com 85% dos recursos usados, 99%, ó, ele está sentando a bunda mesmo, ok? E eu estou com 3 réplicas já funcionando aqui para mim. Ou seja, ele escalou automaticamente para mim. Eu vou parar isso aqui e provavelmente daqui a alguns minutos, se eu não me engano são 5 minutos, quando a carga baixa, ele começa a desescalar todo o processo aí para a gente, tá? De qualquer forma, pessoal, essa era o grande objetivo, tá? Conseguir dar uma visão geral para você do Kubernetes, tá? Mostrar o Kubernetes em ação. A minha intenção aqui nunca foi fazer você já decorar todos os comandos, sair criando os seus arquivos declarativos, porque você tem que quebrar um pouco a cabeça, eu disponibilizo isso para vocês depois no GitHub ou qualquer coisa do tipo, mas o grande ponto, no final das contas, é mostrar para você o quão flexível e o que você consegue fazer com o Kubernetes, e provavelmente é por isso que muita empresa tem utilizado. Você não se preocupa mais com nada, você cria um arquivinho, imagina que você tem o Kubernetes aqui rodando, se eu quiser rodar na Amazon, cara, e o Kubernetes estiver instalado lá, eu vou rodar os mesmos arquivos e vai funcionar da mesma forma, tá? Porque o Kubernetes é igual praticamente, vamos dizer assim, em qualquer lugar, tá? Pode ter uma diferença ou outra, versões, etc. Mas eu não vou ter toda aquela preocupação, ok? Então, esse aí eu acho que é o grande ponto, é o grande encanto da coisa. Você saber que você tem uma flexibilidade, você consegue rodar em qualquer cloud, você consegue entregar os seus containers de uma forma mais rápida, você tem uma segurança grande que a sua aplicação sempre vai estar de pé, porque o Kubernetes sempre vai monitorar os seus pods, e se você tiver um pico de acesso, que nem a gente teve agora, ele vai conseguir se virar aí pra gente. Perceba, ó, que eu matei o meu script aqui, ele já começou, ele já caiu aqui a utilização, provavelmente daqui a alguns minutos, eu acho que são 5 ou 3 minutos, quando ele perceber que o acesso já está abaixo de 40%, né, ele deixa um tempo ainda por precaução, aí ele começa a matar os pods automaticamente para poder rodar. Legal? De qualquer forma, ó, se você olhar aqui nos workloads, você vai ver que eu estou utilizando 3 de 3 pods aqui para gente. Legal? Então, isso aí é uma das coisas mais assim fantásticas de quando a gente está trabalhando com Kubernetes. É muito simples você utilizar, principalmente se você estiver utilizando o Google, o GPC. A Amazon não é tão friendly dessa forma, tá? Mas, de qualquer forma, é um recurso fantástico para ser utilizado, tá? Eu acho que são 5 minutos mesmo, galera. Basicamente é isso. Deixa eu descompartilhar minha tela. Prontinho, meu povo, tela descompartilhada. Quando matar os containers aqui, matar os pods, eu aviso vocês, tá? Eu tô deixando aqui monitorando. Mas, de qualquer forma, galera, eu queria saber se alguém ficou com alguma dúvida, o que achou, o que você achou da live, o que você não achou, se você ficou boiando, se você não ficou boiando. Por favor, me deem aí o seu feedback, porque ele é extremamente importante aí para mim, para a gente poder fazer as lives aí para vocês. Em qual parte entraria o isolamento dos containers? Ele entrou no momento que eu falei que ele era para usar 400 milicores
e tantos de memória, aquilo está isolado. Se o seu container for passar daquele limite, o processo é morto, né? O processo morre e daí ele vai criar um novo container. Então você tem que aprender a criar a aplicação certinha para você não ter memory leak ou qualquer coisa assim, porque ele não vai deixar a sua aplicação passar daquele limite. Legal? Não tem limite de push em containers, tá, Leonardo? Você pode, para cada versão, gerar, né? Para cada update, você gera uma versão da sua imagem, tá? Então, a didática é sempre assim. Você desenvolve, normalmente cai num processo de integração contínua, esse processo gera uma imagem automaticamente, faz essa imagem ficar num repositório, normalmente num repositório privado, nesse caso, né? Porque o software é proprietário, e depois, quando é feito o deploy, ele pega essa imagem. Cada vez gera uma imagem diferente. Você vai ter 1.300 milhões de imagens ali. Mas lembre-se que as imagens, no caso do Docker, elas funcionam de forma... Ela é baseada em overlay, então é em camadas. Então, não significa que você não tem todo o conteúdo dentro de uma imagem só, né? Porque ele pega sempre só a diferença para gerar a imagem, tá? Então, essa que é a ideia principal aí para vocês. Legal? O Leonardo perguntou aqui, por exemplo, fiz uma atualização do software, preciso atualizar o container. Vou lá e faço um push, não tem limitação quanto a isso? Não tem, nenhuma. Você fez a atualização do container, você gerou uma imagem, pode fazer o push dessa imagem. É que nem o Git, você não tem limite de commits, tá? É a mesma coisa com a imagem, você não tem limite, tá? Aqui. Valeu, Paulo. Valeu, galera, pelo feedback aí, hein? Os volumes ficam isolados também. O Docker você consegue fazer isolamento de volumes também, tá? Você cria um volume, ok? E você só faz o apontamento desse volume para o seu container, tá? No Kubernetes a gente fez isso utilizando a parte de storage, né? A gente utilizou um Persistent Volume Claim, onde você cria um volume e esse volume é persistente, então ele não vai ser apagado, tá? Ele é apagado somente se você pedir para ele ser apagado. Caso não, não apaga. Legal? Leonardo, é exatamente a ideia do Git, tá? Mas ao invés de você gerar código como commit, você gera a imagem, né? Você faz o commit da sua imagem, faz o push da sua imagem, e daí essa imagem é instalada ali no Kubernetes. Legal? No Kubernetes ou num Docker Swarm, alguma coisa do tipo. Galera, só para vocês saberem, as réplicas aqui já caíram para uma aqui, tá? Que eu tô olhando na minha tela. Depois, para eu não passar de mentiroso, quer ver? Deixa eu bater o olho aqui, ó. Ó, só para eu não passar de mentiroso, as réplicas aqui já caíram para 1. Tô com 8% de utilização e boas, tá? Beleza? E, galera, aproveitando o gancho aqui também, eu não posso deixar de dizer, galera, eu queria saber também de vocês aí, o que vocês acharam aí da nossa proposta, do nosso curso que a gente tá lançando, já tá com acesso imediato, a gente vai ter uma aula inaugural na semana que vem, ok? A gente já tem aí mais de 130 pessoas no nosso curso. Realmente, a gente fez um lançamento uma única vez, essa é a segunda vez. Demorou 4 meses para a gente relançar, ou seja, não é algo que a gente lança toda hora, tá? E, cara, eu posso dizer para vocês que é o maior projeto de treinamento, de formação que a gente já criou na nossa história. Inclusive, se você olhar bem e assistir bem o vídeo, tá, de explicação, eu recomendo que você assista 100% do vídeo, você vai perceber que não existe nada, mais nada parecido com o que a gente fez, tá? Ou seja, você não vai encontrar em nenhum lugar, provavelmente aqui no Brasil você não encontra, provavelmente nos Estados Unidos, em sites americanos, dessa forma como a gente faz, caras, você não encontra nada parecido. Basicamente, é tornar você um desenvolvedor full cycle.
você sai desde o aprendizado de trabalhar com Git, você sai trabalhando com GitHub, pull requests, trabalha com integração contínua, entrega contínua, Kubernetes, você aprende muito sobre Docker, você vai aprender sobre monitoramento, Elastic Stack, aí você vai começar a desenvolver projetos baseados na prática, a gente vai fazer como se fosse uma Netflix, inclusive. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui algumas telas aqui do sistema para vocês verem. Só um momentinho. Estou tentando pegar, eu mostro para vocês. Praticamente, a gente vai criar uma aplicação totalmente baseada em microserviços, ok? Então, a gente vai ter um microserviços de catálogo de filmes, a gente vai ter um microserviço de processamento desses filmes, ok? A gente vai fazer o processamento em Golang, a gente vai ter uma parte só de player desse microserviço trabalhando em Node.js, todo o front-end vai ser feito em React, tá? Ou seja, a gente vai ter a parte de subscription, ou seja, a parte de pagamento, tudo é React na parte de front-end, tudo single page application, praticamente, ok? E tudo trabalhando com microserviços, comunicação via filas, a gente vai utilizar RabbitMQ, sabe? Então, caras, é realmente um projeto, assim, de gente grande mesmo, tá? Eu digo uma coisa para vocês, eu acho que só o primeiro módulo de DevOps do curso já vale o curso inteiro, para falar a verdade, tá? E eu acho que muitos dos caras que fizeram o curso até agora e já fizeram esse módulo de DevOps já diria a mesma coisa, tá? Fora isso, a gente tem matérias, né? Assuntos, módulos sobre arquitetura de software, tá? A gente revê conceitos também desde Solid, a gente acaba entendendo arquiteturas baseadas em microserviços, sistemas monolíticos, escalabilidade, horizontal, vertical. Caras, a gente tem tanto conteúdo nesse curso, mas a gente está organizando ele de uma forma que fique fácil de você seguir e não se perder no meio, porque realmente é muito conteúdo e a gente quer trazer realmente uma transformação para vocês. A gente não quer que simplesmente que você faça e veja um monte de vídeo e está feito o curso. A gente não quer que seja tipo, você entrou na Udemy, pagou 20 conto lá e fez um curso e pronto. Não, entendeu? A gente tem um suporte 360 graus. Tudo que você faz uma atividade, a gente corrige essa atividade pessoalmente. A gente te dá o feedback, você pode tirar dúvidas no fórum, você pode tirar dúvidas individuais com o tutor, ok? Então, assim, caras, é algo muito diferenciado realmente o que a gente está fazendo. Deixa eu ver se eu pego aqui. Eu acho que o camaradinha, o Alfredo, que tem as telas fáceis do sistema, ele não está online, então eu não consigo passar nesse momento, mas eu prometo que eu vou gravar um vídeo para vocês e vou dar uma navegada no sistema, como é que é, todo o mockup, como é que vai funcionar. Eu acho que vai ficar bem bacana aí para vocês. Deixa eu pegar o chat, que eu estou falando aqui que nem uma matraca e não estou vendo o que vocês estão falando, galera. Deixa eu ver aqui, porque o meu Chrome tapou meu chat. Fala aí, Marcelo. Valeu mesmo aí pelo depoimento, cara. Top. Então, galera, é isso. Eu vou gravar um vídeo falando e mostrando mais sobre o curso, mais na prática, assim, mas eu recomendo que vocês assistam o vídeo até o fim, tá? Dessa chance não é nem para mim, é para sua carreira mesmo. A gente já tem bastante aluno, tá? A gente já tem School of Net, tem os outros cursos da Code Education, a gente está de boas, assim. Não quero ficar ali pentelhando em cima disso, mas realmente, se você está pensando em realmente, nesse segundo semestre, mudar bem a sua carreira para 2020, se já começar diferente, ó,
essa é a chance que você tem. Provavelmente a gente não lança tão rapidamente esse curso novamente, da mesma forma que a gente cumpriu, demorou 4 meses. Então, fica ligado para trabalhar isso. Não, Sérgio, a gente não trabalha com serverless no curso. Seria insano a gente trazer mais material para esse curso ainda trazendo sobre serverless, porque é muita coisa. São 6 meses de duração o curso, tá? 6 meses e a gente está correndo para bater 6 meses, porque senão vai ter que ser estendido um pouco mais, porque é muita coisa. E a gente quer sempre a participação de vocês, você fazendo os exercícios, a gente corrigindo, tem os desafios de código, entendeu? Nesse ponto aí que é top. Quer ver? Eu acho que eu peguei um dos links aqui. Espera aí. Deixa eu ver se eu compartilho a minha tela novamente, que fica melhor para vocês verem, tá? Aqui, a gente está chamando isso aqui de Codeflix, tá? Porque é tipo um Netflix da Code Education, né? Então, aqui tem a parte interna. Primeiro eu vou aqui para a parte dos filmes aqui, tá? Então, todo o design que a gente vai fazer vai ser focado melhores práticas de desenvolvimento, tá? A gente vai trabalhar com React para tudo, legal? Então, vai poder ter as navegações nos filmes, vai poder poder clicar, vai poder ampliar, vai poder ver trailer, vai poder cair aqui, vai ter os fechas, vou poder entrar na parte, vou poder gerenciar o perfil do camarada. Então, a gente vai ter os gêneros, os tipos das aplicações. Então, tudo isso aqui, basicamente, é o que a gente vai desenvolver, mas pense que tudo isso vai ser baseados em microserviços, tá? Então, isso aí é um dos pontos bem legais. Vai ter microserviço na área de pagamento, microserviço na área de catálogo, na parte de player, comunicação totalmente via as filas, a parte de pagamentos. E a gente tem as partes que são administrativas, né? Que praticamente eu consigo fazer upload dos filmes, eu consigo gerenciar as minhas categorias, eu posso adicionar, eu posso salvar esses camaradas, eu posso adicionar novos filmes. Quando eu adiciono um novo filme, tinha umas paradas bem tops aqui, quer ver? Ó. Na hora que eu vou administrar os vídeos, eu adiciono os vídeos, coloco, e quando eu faço o upload do camarada, eu não sei se você percebeu aqui, ó. Quer ver, ó? Quando eu faço o upload do camarada, ó, fica mostrando uma janelinha, tipo do Gmail aqui. Quando o vídeo está subindo, enquanto ele está fazendo o upload, você pode estar navegando ainda. Toda a interface que você está vendo praticamente vai ser com React, tá? Então, vai ser com React, tudo single page application, com esses recursos dinâmicos, upload de arquivos totalmente na área de cloud, vai ter upload remoto, processamento de arquivos com Golang. Então, galera, assim, eu nunca vi, me mostrem se vocês já viram algo parecido, mas não necessariamente como um projeto prático, mas sim pelos conceitos, tá? Tudo isso vai ser feito trabalhando com boas práticas de desenvolvimento. Ou seja, você vai desenvolver, vai cair no processo de integração contínua, todos os testes vão rodar. Se os testes passarem, o merge vai poder ser dado, ok? Se for fazer a parte de entrega contínua, tudo vai ser entregue e automaticamente vai fazer o deploy no Kubernetes, ok? Vai ter os processos e os workers que vão trabalhar em paralelo, como os programas de Golang, por exemplo, para processar os vídeos. Vão ter as filas que vão se conversar para saber o que subiu, o que já está feito o upload, o que não está feito o upload, que vídeo que está processado, o que pode estar sendo liberado, se o pagamento já foi processado, se pode liberar o acesso. Então, assim, realmente não é uma aplicaçãozinha que você cria, sei lá, em Laravel, em Django ou qualquer outra coisa,
que você clica um monte de CRUD, sobe e cria uma interface. Não. A gente está criando um exemplo de uma aplicação de coisa grande, que dá para escalar de verdade, entendeu? E essa é a grande diferença, sabe? Você sair dos commits iniciais, integração contínua, deploy contínuo, Kubernetes, toda a área de monitoramento. Quem aqui participou da minha live sobre Elastic Stack? Me dá um toque, me fala aí, tá? Me dá um toque que a gente vai utilizar muito monitoramento vindo do Elasticsearch, onde a gente vai utilizar o Logstash e a família Bits também. Então, assim, tem coisa pra caramba, galera. Não deixem de acessar pelo menos o vídeo e contratem essa parada antes que acabe. E quando fechar a matrícula, fechou e não entra mais. Da última vez aconteceu isso, infelizmente ficou gente de fora. Teve gente que ficou de fora que já contratou, foi um dos primeiros a contratar, já logo na primeira hora, quando abriu ontem as matrículas, tá? Então eu fiquei feliz, falei, pô, dessa vez você não vai perder a chance, né? Então, galera, mega feliz de ter vocês aí no curso e espero que vocês possam participar com a gente aí das próximas lives. Se alguém, inclusive, tiver sugestão, tá? Para as nossas próximas lives, por favor, me dá um toque, escreve no chat aí. Alguém aí tem sugestão para as próximas lives? Me dá um toque aí nos chats da vida, porque daí eu posso me preparar e quem sabe essa semana ainda eu não faço mais uma live aí, mas trazendo informação decente. Galera, uma coisa que eu não sei se vocês perceberam é que eu não faço live por fazer. Toda vez que eu vou fazer uma aula ao vivo ou qualquer coisa do tipo, eu não trago material porcaria. Eu não faço nada de baixo nível. Eu não faço nada que um tutorial simplesinho que você busca no YouTube e você vai achar. Todo o material que a gente está fazendo aqui, a gente está tendo uma curadoria, a gente está organizando, criando os slides, criando muita coisa para trazer a informação mais mastigada possível aí para vocês, tá? Então, se vocês tiverem alguma sugestão, me falem para a gente conseguir manter sempre um bom mood aí e trazer sempre a melhor experiência aí para vocês. Beleza? Galera, era isso aí que eu tinha para falar hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado e espero realmente que vocês possam vir a participar do nosso curso e poder interagir e entender as coisas mais a fundo aí com a gente. Maravilha? Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima live ou até aí no nosso curso, se você entrar com a gente. Até mais.